Olá, eu me chamo Giovana Gersel, eu sou advogada associada da Lima Nunes e Volpatti Advocacia e Consultoria e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre qual é a importância da escolha do Procurador-Geral da República pelo Presidente da República, o então agora Jair Bolsonaro. Nós aqui vamos falar sobre os aspectos fáticos, os aspectos do direito e os aspectos sobre o governo, o aspecto político dessa escolha, porque afinal de contas, apesar do Ministério Público ser uma entidade autônoma, ser uma carreira de servidor público, o cargo de PGR ele é um cargo eminentemente político. Aqui ao meu lado estão os dois sócios da LNV, o Dr. Fábio, que é o nosso constitucionalista, e o Dr. Leonardo, que é o nosso civilista. Então, primeiramente, como o Dr. Fábio já trabalhou perante o Ministério Público, explique um pouco mais sobre qual que é a função do Ministério Público e por que existe essa tradição da lista tríplice que o Ministério Público envia para o Presidente da República para que ele possa escolher o novo PGR. Bom, o Ministério Público é uma instituição centenária. Segue origens desde ainda do Império Português e do Império do Brasil. E tradicionalmente ele representava, na era imperial, o interesse do rei. Seguindo nesta linhagem, na República ele representava os interesses da República que se confundiam com os interesses do governo, com o interesse da administração. Por isso era escolhido pelo Presidente da República e, curiosamente, antes da Constituição de 88, fazia a defesa judicial da União. Então, quando algum cidadão processava o governo federal, processava a União, quem fazia essa defesa era o MPU, era o Ministério Público Federal. Após a Constituição de 88, essa função foi separada, de modo que o Ministério Público Federal representa o Estado e a sociedade brasileira, não mais o governo, que é defendido pela Advocacia Geral da União. Pois bem, nos primeiros anos isso ainda gerou alguns dilemas, porque o Ministério Público Federal, como ele defende o Estado, ele muitas vezes vai contrariar o interesse do governo, seja por investigações a deputados, senadores, ministros, o próprio Presidente da República e as suas ações de inconstitucionalidade, que podem ser pautadas contra atos e decretos do Presidente da República. Nesse sentido, a partir de 2001, com a primeira eleição em 2003, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela constrói internamente uma lista tríplice. Note, essa associação é uma associação privada, ela não tem previsão na lei ou na Constituição. Representa os interesses pessoais e corporativos dos procuradores. E ela formou uma lista tríplice que nos governos Lula e Dilma foram respeitados com a indicação do primeiro colocado nessa lista. A partir do governo Temer, com a indicação de Raquel Dodge, foi indicada a segunda colocada na lista. Nesse momento, Raquel Dodge não se candidatou à eleição interna, ao referendo interno, mas postula sua candidatura. Outros nomes que não estão na listagem da NPR postulam também essa candidatura e nós temos os três da lista tríplice. Inclusive, o primeiro colocado foi recebido apenas recentemente pelo Presidente da República. Então nós temos um dilema político, moral e jurídico. Juridicamente, o presidente pode escolher qualquer membro da carreira com mais de 35 anos, que vai ser posteriormente sabatinado pelo Senado Federal. Por outro lado, há uma lista que indica: nós, como carreira, respeitamos para sermos liderados por esses três e preferiríamos ser conduzidos por eles. Então esse é o debate que se coloca. Nós temos notado que o Bolsonaro está tentando subverter essas tradições, né? Inclusive para a escolha de embaixador, para a escolha de certos ministros, ele está inovando, ele não tá entrando nessa subordinação, digamos. Leonardo, você trabalhou muito tempo no Senado Federal, então além dessa visão do direito, você também tem essa visão política. O que significa esse cargo político do PGR e como você vê essa posição do Bolsonaro em tá fugindo um pouco desse tradicionalismo, digamos assim? Olha, a tradição sempre foi realmente, desde 2001, como o Dr. Fábio disse, de ser escolhido dentro da lista tríplice, que era feita dentro do órgão, da instituição, e eram escolhidos três, certo? Só que, nesse momento, Bolsonaro está utilizando outro critério que não é a lista tríplice, que é o critério ideológico, como foi bem dito. Quando há indicação do Presidente da República para o Senado Federal, a gente verifica que os senadores e
o Senado, que é a instituição onde vai ser sabatinado esse indicado e também vai ser escolhido, eles têm uma preocupação muito grande em se aproximar e entender melhor qual que é a linha e qual a visão de mundo que tem esse PGR. E justamente por causa da competência da Procuradoria no sentido de investigar, inclusive, os senadores. Então existe toda essa preocupação e o critério ideológico ele é muito tem que ser atentado a isso, porque o PGR ele vai escolher realmente quem vai integrar as operações, como a Operação Lava Jato, que aconteceu com o procurador do PGR, que era o Rodrigo Janot. Então, outras operações de investigação de desmatamento, de infringir direito de indígenas, de direitos fundamentais, é o PGR que conduz isso, tanto nas operações para criminalizar as pessoas, como operações financeiras também, tráfico de droga internacional, como também a defesa de interesses e direitos fundamentais do Supremo Tribunal Federal. Então, você utilizar como critério da escolha uma pessoa ideológica, o presidente está dizendo que ele quer um jurista, um procurador bolsonarista, com a visão bolsonarista, movendo essas ações dentro da Procuradoria. O que vai implicar de fato? Vai implicar que a gente pode ter um Ministério Público, teoricamente, com uma visão talvez um pouco mais relapsa em relação a direitos fundamentais, a questões como de minorias como os indígenas, em questões, por exemplo, de desmatamento, com questões fundiárias, questões envolvendo agrotóxicos e a questão do agronegócio. É interessante pensar, Leonardo, dentro desses exemplos que você coloca, a gente retomar alguns exemplos recentes, em que o presidente já disse qual seria a sua posição sobre eles. Por exemplo, Raposa e Serra do Sol, demarcação de terra indígena em Roraima. O presidente da República é contra. É uma matéria que já foi judicializada e que pode vir a ser judicializada novamente. Construção de hidrelétricas, construções, todas essas questões passam no Supremo. Aborto, que foi decidido, aborto de anencéfalos foi decidido no Supremo, que o presidente disse qual é a sua posição. E agora o Supremo vai ter que decidir novamente sobre aborto em outras situações, o aborto até 3 meses, que está sendo decidido com base em habeas corpus. Então, há debates que o presidente já disse, eu quero esta resposta de quem vai ser indicado. Isso. E o que mais me preocupa nesse ponto se eu quero essa resposta, eu vou agir conforme é isso. Se essa resposta for inconstitucional, o Ministério Público Federal vai escalar. Exatamente. E aí nós vamos ter que utilizar as outras ferramentas, por exemplo, os outros legitimados para as ADIs e ADPFs. Sim. Os outros legitimados a entrar com HC e tudo mais. Então, vai ser uma situação muito mais complexa em que uma instituição extremamente central para o controle da atividade do Estado vai tender a estar previamente alinhada ao Estado. Nós já podemos esperar, então, um PGR que ele vai ser mais conservador do que a gente poderia estar acostumado, pelo menos agora de início, porque, querendo ou não, mesmo o PGR sendo, ele é indicado pelo presidente da República, o presidente da República ele não pode destituir esse PGR por qualquer motivo. Essa destituição também tem que ter aprovação do Senado, então não vai ser sujeito por qualquer... a impeachment, né? Ele não vai ser por qualquer motivo, qualquer mero desagrado. O que pode acontecer é o presidente não querer reconduzir esse PGR. Apesar disso, ele tem um poder muito grande, né? O PGR ele comanda todas as operações, como eu havia dito, e também ele vai escolher os procuradores que vão encabeçar essas operações e conduzir essas operações em diversas instâncias. Então, Ele comanda o orçamento do próprio Ministério Público da União. Exatamente. Para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro para fazer uma algumas investigação. Algumas ações, né? Porque você, por exemplo, um caso em que eu trabalhei, você tem um acidente no Pará com uma questão agrária, uma questão fundiária, uma questão de dano ambiental. O Ministério Público precisa, por exemplo, de verba para fazer perícias. Exatamente. Você corta a verba, não é feita a perícia, não é feita a ação. Exatamente. Então você consegue, de certa forma, desidratar certas ações que o Ministério Público tem a atribuição de fazer e realmente prejudicar alguns interesses que são fundamentais para os brasileiros e na defesa da Constituição, defesa de direitos fundamentais. Então o que eu vejo é que essa escolha do PGR é fundamental para a gente compreender como essa instituição tão importante vai agir diante da defesa da Constituição também no Supremo. Isso. Agora, dentro dessa importância, cabe a gente pontuar uma situação. A ideologia é inerente ao direito. É
É uma bobagem pensar ainda hoje em dia em termos de pureza técnica, não é verdade? Então, havia também uma ideologia dentro dessa instituição, dentro da Associação dos Procuradores, tanto que há debates, há rachas dentro disso, e cabe a gente pensar em termos de democracia. Será que é tão pior que o presidente da República coloque sua ideologia do que a ideologia dos procuradores, que não devem politicamente à população? E aí, por outro lado, já me contradizendo de certa forma, a gente tem que lembrar que a Constituição ela é primordialmente contra-majoritária. Ela defende os direitos individuais contra o Estado e contra a sociedade. Não contra para atrasar a sociedade, mas na proteção do indivíduo e da sociedade no futuro, certo? Então a gente fez um pacto constitucional, determinou determinados direitos que podem ser atacados pelas maiorias de tempos em tempos. E o Ministério Público, como defensor da Constituição nesse sentido, ele é contra-majoritário, ou deveria ser contra-majoritário. E agora o Procurador-Geral da República tende a ser alguém escolhido pela ideologia majoritária. Isso. E, doutora Giovana, o aspecto político também, isso dentro da própria carreira, da própria instituição, é que você escolher uma pessoa que está fora da lista tríplice e que também não é a atual PGR, você está escolhendo uma pessoa que não é chancelada pela categoria. Então, por exemplo, se for indicado uma pessoa que é de fora dessa lista, vai ter que organizar toda a instituição e criar apoios de grupos específicos de procuradores para conseguir conduzir a instituição. Porque a gente sabe muito bem que existem grupos ligados ao ex-PGR Janot, principalmente no CNMP, que tem 5 conselheiros que são da linha dele, que iniciou a Lava Jato, inclusive. Existem grupos ligados à procuradora também, professora da UNB, Ela Viecro. Então, como que você vai escolher, a decisão do presidente escolher alguém de fora da categoria, também cria uma instabilidade dentro da própria instituição, que vai ter que se organizar e ter uma liderança para conduzir as ações da PGR. É o Estado profundo, certo? Você elege a cúpula, mas existe um Estado profundo burocrático que pode não se alinhar e travar, e atuar no sentido contrário dentro da autonomia que cada membro do Ministério Público tem. Porque querendo ou não, o PGR ele vai atuar diretamente no Supremo Tribunal Federal, mas entre os outros tribunais federais existem a atuação dos outros procuradores e que provavelmente dentro dessa própria instituição não vai ser visto com muito bons olhos o presidente da República e simplesmente ignorar a lista tríplice que eles acabaram. Porque querendo ou não, a lista tríplice demonstra os procuradores que aquela instituição considera que são os mais adequados, né? Os que já estão mais respeitados. Exatamente. Então é isso, né? Essa é a grande importância do PGR, é por isso que tá tendo toda essa polêmica em relação a essa escolha. Vamos ver como que vai ser os próximos passos do Jair Bolsonaro. Ele já tem se mostrado, digamos, progressista, né, em relação a não seguir essas tradições. Então é isso, né? Essa polêmica ela ainda vai se arrastar durante um tempo. A indicação do Jair Bolsonaro é só o primeiro passo, ainda tem que ter essa sabatina do Senado e lembrando, a aprovação tem que ser por maioria absoluta. E, bem, diante de várias quebras de paradigmas, né, vai que o Senado Federal resolve pela primeira vez impugnar uma indicação do presidente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre o Ministério Público Federal ou quiserem saber mais sobre essas questões políticas, né, que a gente até acaba discutindo mais sobre direito especificamente aqui, deixem os seus comentários, se inscrevam no nosse canal, se possível, dê um like também e é isso, até mais. Até mais, tchau, tchau.